Boa noite, meus queridos Aboro Aboye, bem-vindos. Nós vamos aguardar um minutinho o pessoal ir entrando na live. Bem-vindos, boa noite, Aboro Aboye para todos. Sejam todos bem-vindos aí a esse nosso bate-papo. Veio aqui também hijos de México, muito bem. Eu vou falar português nesta live, tá bem? Pero vou falar despacito, então vão poder compreender. Boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos. Nós vamos esperar o pessoal tá entrando aí pra gente dar início, tá bom? Sejam bem-vindos aí à nossa conversa de hoje sobre a interpretação, todas as mensagens que Fá vem trazendo para nós do Odo Mundial Otura Obe. Então vão chegando e nós vamos dar início, tá bem? Oboató, Aboro Aboye para todos, boa noite, bem-vindos. E vamos só esperar o pessoal ir chegando para a gente começar o nosso bate-papo. Tá bom? Vou dar um minutinho pro pessoal tá entrando e aí nós vamos, vias de fato, entrar nesse compartilhamento aí das informações do Odo do ano. Tá bom? Oboató, sejam bem-vindos todos. Boa noite, bem-vindos, hijos, buenas noches. Essa live vou falar português, mas despacito. Todos vão compreender, que hablem português ou espanhol. Boa noite para vocês, bem-vindos. Nós estamos aqui na casa do Babara Bagbaye e aqui em Leifé. E é exatamente daqui que eu vou falar com todos vocês, tá bom? Vão chegando, sejam todos bem-vindos. Aboro Aboye, boa noite. Vamos esperar o pessoal entrando aí e nós vamos seguindo com o nosso bate-papo, tá bom? Oboató, boa noite. Bem-vindos. Então, meus queridos, vamos lá, tá bom? A gente já tem aí um número razoável de pessoas na nossa live. Então, nós vamos seguir a nossa conversa de hoje, tá bom? Então, boa noite para todos. Aboro Aboye, feliz ano novo, né? Nós estamos no ano agora 10.066, com esse Odo mundial que foi revelado, Otura Orire, né? Também chamado de Otura Oriko, Otura Obe. Muitos que acompanharam nossa live ontem, tinha muitas pessoas inclusive fazendo as transmissões, viram que o Odo veio Ayewo Arum. Alguns falam Ibi, né? E muita gente inclusive entende já, ai meu Deus, né? O Odo veio negativo. Então até vamos falar sobre isso, para a gente poder começar a entender. O Odo não vem negativo, tá bom? Não existe isso. Quando a gente fala, por isso nós de Lei e Fé, a gente fala Ayewo, né? É uma advertência, é algo que não é bom, que deve ser evitado. Então todos aqueles que ouvem os conselhos de Fá, todos aqueles que cumprem ebós, podem estar tranquilos, porque não vão ter nenhum tipo de negatividade na vida, né? Então essa é a primeira coisa. Muita gente, quando vem um Odo Ayewo, fica assustado, e muita gente, quando vem um Odo Ire, fica super feliz e contente, e aí deixa de ter atenção, acha que já está tudo certo, e aí tem até uma chance maior de ter problema,
do que quando alguém está prestando atenção naquele aiô, né, naquela chamada de atenção. Mas vamos lá. Quando acontece o Festival Mundial de Ifá, e vocês viram e acompanharam pelas mídias sociais, né? Logo após o Idafá, né, onde o Odo é extraído ali através dos iquins e revelado, babalaos de todas as terras da Nigéria, eles sentam ali na esteira e começam a falar. Ontem nós tivemos, assim como outros anos, a presença não só das pessoas de várias terras diferentes aqui da Nigéria, né? Bem como de países vizinhos também. Tinha gente ontem do Congo, tinha gente da República do Benin, né? E também nós que somos estrangeiros. Então nós tínhamos pessoas do México, tínhamos nós aqui do Brasil, vieram pessoas dos Estados Unidos também. Foram pessoas de diversos países que estavam presentes. Muito bem. Cada um que para ali para falar sobre o Odo Ifá, cada um vai contar uma história que aprendeu com a sua família, né? Então cada um é tocado, cada um é inspirado por Orunmila Ifá para ali então contar uma história sobre o Odo Ifá. No dia de ontem, né, eu falei sobre uma história que é essa que eu vou compartilhar com vocês agora, tá bem? Né, são muitas histórias de Ifá, é um registro muito grande, muito vasto, né? E meu inglês não é completo, então tenho alguma dificuldade em me expressar completamente, né? Fui bastante breve. E hoje eu estou falando com vocês aqui em português. Então vamos lá, tá bom? No Odo Oturaobe, conta quando foi divinado para o milho. Ustedes que estão aí escutando em espanhol, milho é la maíz, la mazorca, não? Então foi consultado para o milho. Antes do milho vir para o mundo, a gente sabe que tudo que existe aqui no mundo material veio lá do Orum, então chegou no Aie. Então, antes do milho, el maíz vir para o mundo, ele foi consultar Ifá. Foi dito para ele que ele deveria cumprir ebó, para que ele não perdesse os seus filhos, para que ele não tivesse perdas, né? O milho ouviu os conselhos, mas ele não cumpriu o ebó. Ao não cumprir ebó, Ifá explica que é justamente por isso, porque todas as pessoas comem o milho, né? Veja, o mundo vegetal é muito grande, a gente não come tudo, não é? Mas o milho todo mundo come, né? A la maíz todos comem. Então, ele teve perdas, ele sofreu perdas. Então, essa é a essência da história que nós vamos falar aqui hoje, né? No dia de ontem, cada babalau, recitando os versos, foram muito enfáticos da importância de se cumprir ebó, né? Para evitar perdas de saúde. Então vamos lá. Ifá está orientando que nós todos devemos cumprir ebó para evitar perdas na nossa vida. Quando Ifá fala Aieuarum,
né? Quando Ifá fala sobre a doença, não é só doença física, né? Claro que aquele mais descuidado, ele pode sofrer um problema de saúde física. Mas o grande tema, que é muito importante termos atenção, né, são as enfermidades, as doenças psíquico-emocionais. Porque quando a gente fala, né, do Odo Otura Oriku, Otura Orire, ele está falando do Ori, né? A gente sabe que hoje em dia existem muitos transtornos, né? E da pandemia para cá, muitos tiveram transtornos emocionais, psicológicos. Então, Ifá vem trazendo uma atenção sobre isso. Então, hoje a gente tem pessoas que têm depressão, pessoas com pensamentos suicidas, pessoas com aqueles pensamentos de desistência, né? De eu não vou conseguir, pensamentos derrotistas, pensamentos de fracasso. Então, esse Odo vem recomendando, Ifá vem dizendo para nós que durante todo o ano nós devemos muito alimentar a nossa cabeça, o nosso Ori. Ifá ensina para nós, né, em tantos Odos Ifá, que o Ori, a cabeça, é sem dúvida a deidade mais importante, a deidade que mais apoia os seres humanos nessa nossa jornada terrenal. Então, como que eu vou cuidar do meu Ori, né? Desde você acordar pela manhã, de você fazer a Adura Oriki para sua cabeça, fortalecer a cabeça, né? Os que são iniciados, têm conhecimento, né? Mensalmente, pega lá um obi, água, gin é renebra. Vai ofertar para o seu Ori, para fortalecer o Ori. E também, né, consultar lá com o seu babalau, ver tudo que precisa alimentar o Ori de forma completa. Os que são babalaus e alnifás preparados, esses sim devem dar o bi, né, para o seu Ori e verificar tudo que o Ori pede durante todo o ano. É como uma homeopatia, né? A gente tem a alopatia, que é aquele remédio que você toma e resolve na hora, mas não cura. E a homeopatia, que são as famosas gotas homeopáticas, né? Que você vai todo dia tomando um pouquinho e aquilo sim vai curando você. Então, esse cuidado com o Ori, né, é muito importante durante todo o ano, para que nós venhamos a evitar enfermidades, evitar doenças psíquicas emocionais, né? E também, quando fala de doenças psíquicas emocionais, muita gente não entende ou não interpreta, não sabe sobre a importância das boas decisões na vida, né? Então, vamos lá. Muita gente sofre, muita gente tem problema. Por quê? Porque tomam decisões equivocadas, tomam decisões apressadas, né? E isso, obviamente, vai impactar diretamente na vida. Então, é muito importante a gente entender esta mensagem, que quando foi consultado para o milho e foi dito cumpra ebo para evitar perdas, né? E vem aí o Arum e fala alertando contra a enfermidade, que a coisa mais importante para todos nós durante esse ano, né,
é fortalecer o Ori, fortalecer a nossa cabeça e evitarmos perdas, né? Evitarmos todos os tipos de perdas, seja de saúde, sejam perdas financeiras, perdas de direção, né? Perdas de foco, perdas de objetivo. Por isso o Ori é fundamental. É muito importante o Ori, né? Vamos lá. Eu vou passar a palavra aqui, tá aqui do meu lado, né? Nessa viagem conosco tá minha esposa Yaifa Banquei, tá o Babá Ifadari, tá também aqui comigo o Babá Oribemi, né? O Loie da nossa família, o Loie Madiobadi, que ele inclusive é do Odo, né? Otura Oriri. Então eu vou passar para ele para também falar um pouco mais justamente dessa parte, né? Complementar. E fala na boca de todos os babalaos, né? Para ele comentar um pouco ainda mais com a gente desse conselho, né? De quando foi consultado para o milho, foi dito para fazer bom, para evitar perdas. Então eu vou passar aqui rapidinho para o Babá também dar uma palavra e eu já volto aqui com vocês, tá bom? Aburu, Aboye, Aboxinché, boa noite a todos que estão no Brasil, que estão na Argentina, no México, em toda a parte do mundo. A gente está aqui em Eleifé, agora é 1h48 da manhã, né? É um Odo, foi muito importante para a gente esse ano, né? Principalmente para mim, né? E assim como o Babá falou sobre a história do milho, né? Eu vivo e vou continuar vivendo minha vida em cima desse Odo, e é muito importante. Vai ser um ano de muitas bênçãos, um ano que a gente vai ter uma boa colheita, um ano que a gente vai ter muitos irês. Orumila diz para a gente cuidar do nosso Ori, né? Que a nossa cabeça é o principal elemento que vai mudar toda essa história, né? Aquelas pessoas que estão passando por alguma enfermidade, né? Faça ebó, procure os seus babalaus, procure o babalau, né? De confiança, né? Faça ebó, porque o ebó é muito importante, né? Pra gente sair desses problemas, né? Que já vem, como o Babá disse, desde a pandemia. Muita gente doente, muitas pessoas com crise de ansiedade, né? Precisa alimentar a cabeça, cuidar muito do Ori, né? Assim como o próprio Onin disse antes do Odo Mundial, né? O discurso dele foi todo voltado ao Ori, dizendo que a gente tinha que dar muita água fresca, muito omitutu à cabeça. A gente deveria cuidar muito do nosso Ori, né? Então, assim como o Odo que o Babá recitou, né? A gente deve ter muita calma, muita tranquilidade, que a gente vai chegar nos nossos objetivos cuidando do nosso Ori, né? Dentro desse Odo fala de várias divindades que o Babá vai vir comentar, né? Vai falar sobre os ebós aqui do Oketashi. A gente tem toda a informação desde a manhã, né? A gente amanheceu no Oketashi, terminamos todas as cerimônias lá, e aí já foram passados para os oloiês da nossa família, para os maiores, né? E eles já sabem todas essas coisas, o Babá vai passar todas essas informações, né? E vamos cuidar do Ori, né? Boa noite a todos, vou ficando por aqui, vou voltar a palavra para o meu Babalau para ele complementar tudo isso e vamos seguindo. Buru Aboye, Babá. O Boato. Então, queridos, esse Odo, ele é muito amplo, né? Nós vamos comentar mais coisas ainda com todos vocês. Então, nós estamos focando aqui, né, nessa parte que é a história de quando foi divinado para o milho,
né? Há um outro verso que eu também recitei ontem, lá no Oketash, que fala quando foi divinado para Olokun Seneade, a deidade do oceano, antes dela vir para esse mundo. Foi dito para ela que se ela ouvisse os conselhos de Ifá, se ela cumprisse todos os ebós, ela seria grande. Ela seria grandiosa. E ela ouviu os conselhos de Ifá. Ela cumpriu o ebó. E ela se tornou a grande Olokun, que cobre a superfície de quase todo o nosso planeta, né? Olokun é extremamente grandiosa e poderosa, né? A deidade do oceano. Então, esse verso, ele está nos ensinando algo de muita importância, que volta de novo falando do Ori. Vamos entender bem o que fala, né? Porque quando diz assim, olha, que ela se ouvisse e fizesse os ebós, ela seria grandiosa, e ela ouviu e fez, esse Odo está dizendo, confie em você, acredite em você mesmo, seja perseverante. Todo mundo sabe que a gente tem problema, que a gente tem dificuldades na vida, né? Que viver não é uma tarefa fácil. Todos nós trabalhamos, ganhamos um tanto, tem conta para pagar, tem mês que você não tem mês que você está mais apertado, mas a gente não pode deixar essas coisas materiais atormentar a nossa cabeça, atormentar o nosso Ori, né? E então voltamos, a pessoa fica lá desestimulada, desacreditando dela mesma. Então esse verso que fala quando foi consultado para Olokun e foi dito que ela seria grandiosa, Ifá traz uma mensagem muito importante para nós. Está falando, olha, acredita em você mesmo, acredita no seu destino, acredita que você vem aqui para um propósito maior, para um propósito grandioso, né? Esse Odo nos convida a termos ainda mais confiança em nós mesmos, né? Tem pessoas que têm uma visão muito negativa sobre si mesmo, sobre a vida, né? Eu brinco muito. Eu, quando era criança, assistia aquele desenho lá que tinha uma hiena, acho que alguns de vocês já viram, e ela estava sempre reclamando da vida, né? Ó céus, ó vida, né? Você vê que é uma personalidade pessimista, uma personalidade queixosa, uma personalidade que está sempre reclamando dos problemas. E pode ver, né? Tem gente que a gente vai cumprimentar, né? Saudar, né? Você quer só falar um oi, e aí, tudo bem? E a pessoa já começa, ai, não tá bom, a pessoa começa a reclamar de tudo. Isso é muito perigoso, né? Isso não é bom para nenhum ser humano, ainda mais para nós, iniciados em Ifá. Imagina, né? Você está descontente com a sua vida, descontente com a própria existência. Isso não é bom. Ifá vem dizendo para nós, nesse verso, quando foi divinado para a grandiosa Olokun, né? Justamente a autoconfiança, né? Você acreditar que apesar de todos os problemas, as coisas vão melhorar, né? Acreditar no seu potencial interno, acreditar nas suas qualidades pessoais. Então isso é muito importante, nós termos autoestima, essa é a palavra-chave, ter a autoestima, né? Você ter os propósitos, os objetivos de vida e trabalhar por eles, porque o trabalho, né, Ifá ensina em tantos versos, a gente vem nesse mundo para trabalhar, a gente vem para servir. Estamos todos nós aqui servindo a humanidade, né?
uns como professores, outros como policial, outro como engenheiro, outro como cientista, outro como médico, nós como sacerdotes. Então, assim, acredite no seu propósito de vida, acredite no seu potencial, acredite em si mesmo, acredite que os momentos de dificuldades, eles são passageiros, né? Tudo é passageiro, tudo é efêmero, nada dura para sempre, a não ser Olodumare, o Deus Todo-Poderoso. Então, esse Odo fala muito de nós trabalharmos na nossa autoestima, na autoconfiança, em nossa segurança. E aonde está o centro de tudo isso? Aqui, outra vez mais na nossa cabeça. Por isso que esse Odo, né, ele chama Otura Orire, né? Porque ele está dizendo, né, do Ori abençoado, do Ori positivo. Então, eu vou passar a palavra agora aqui para o Baba Ifadare, que também vai falar um pouco, né, sobre esse verso do Ifá, de quando foi divinado para a grandiosa Olokun, para que ele também compartilhe com vocês, né, e agregue informações sobre o Odo Mundial Divinado. Vou passar para ele aqui, pessoal. Boroboê, boa noite a todos. Bom, primeiramente agradecer ao Babá pela oportunidade, né, não só de falar, mas também de estar aqui, de vivenciar tudo isso, né? Ontem foi muito bom. E esse verso ele vai falar muito sobre o quanto nós somos também o nosso primeiro inimigo, né? O quanto a importância da gente, né, como o Babá falou, manter os pensamentos positivos, mas o quanto nós mesmos criamos contra, né? Jogamos contra a nossa própria vida, nosso próprio dia a dia, e da grandiosidade que é a gente tá conseguindo, galgando lugares e coisas melhores para nós, né? Olokun, a grande divindade, né? A grande mãe, né? Então a gente entender que nós temos um caminho grandioso, né? Como o Babá comentou no começo, ter calma, né? Não ser ansioso, né? Mas também despertar esse lado de não seja o seu próprio inimigo, né? Muita gente fala às vezes de o outro fez alguma coisa para mim, o outro jogou alguma coisa em mim, e de repente somos nós mesmos que estamos despertando isso na gente, né? E o quanto a gente vai deixando, enfim, de prosperar, né? De trabalhar a nossa cabeça ao nosso favor, né? De alcançar essa grandiosidade que Mãe Olokun tem para nós, para o nosso caminho, para o nosso destino, porque nós mesmos estamos jogando contra, né? Então, é um Odo que vai falar muito, né? Cuide da cabeça, faça ebó, consulte com seu babalau, né? Para ver o que você precisa, né? Somos seres individuais, né? Mas sempre trabalhando a nossa cabeça para que a nossa cabeça consiga pensar grande, consiga pensar coisas maiores para que a gente possa de fato alcançá-las. Axé para todos, boa noite. Boroboie, Babá. Pessoal, então voltando aqui, ó, vamos fazer um resumo para facilitar o nosso entendimento. Então, eu compartilhei com vocês aqui 2 versos, né? Quando foi divinado para o milho, que ele deveria fazer ebó para evitar perdas, ele não ouviu, não fez ebó e perdeu todos os filhos, né? Perdeu todos os filhos, né? O fruto do milho são as sementes que todo mundo come. E quando foi divinado para Olokun, que disse que ela seria grandiosa. Então, esse Odo Ifá está dizendo assim, ó, o Ori é o centro de tudo, né? Nós devemos durante todo o ano propiciar muito o nosso Ori,
para evitarmos perdas, para evitarmos decisões mal tomadas, decisões precipitadas. E como é tão importante nós desenvolvermos a autoconfiança para gerar abundância na nossa vida. Então veja, a importância de se cumprir os ebós tem duas coisas aí. Evitar perdas, evitar doenças e potencializar a abundância na nossa vida. O crescimento, o desenvolvimento, voltamos a falar. Muitas pessoas interpretam quando o Odo vem a eu ou quando vem Ibi, que é uma negatividade. Você está condenado a sofrer uma negatividade. E não é isso. Você faz ebó, ebó é a grande ferramenta, ebó é o grande intercessor divino, né, na nossa vida para transformar negatividades em bênçãos, transformar a eu em ire, né? Então, não vai ser um ano ruim, vai ser um ano muito bom para nós, seguidores de Fá. Esse Odo está dizendo que nós vamos crescer muito. Uma das deidades muito importantes que fala dentro do Odo Otura Orire é sobre Ogum, né? Esse Odo fala muito sobre Ogum, fala muito da importância de cultuarmos Ogum para termos desenvolvimento na vida, avanço, progresso, conquistas, né? Então, Ogum é uma deidade muito importante na nossa vida. Tá bem? Esse Odo fala... Caiu uma gota dentro do café, tá? Precisa de trocar para mim. Então, esse Odo está falando para nós, né, sobre Ogum, sobre o progresso, sobre o avanço, tá bom? O Odo Otura Orire também vem falando sobre Xangô e as bênçãos de Xangô para a nossa vida, né? Para que Xangô nos proteja de todos os males, de todos os inimigos. E quem estava ontem no Oketashi, ele é um lugar mágico, né? Nós falávamos sobre isso. Depois deu uma chuva muito forte, deu raios assim impressionantes, né? A gente viu a manifestação viva da energia ali naquele momento. É muito mágico, só estando aqui em terra africana para a gente ver. Eu nesses anos todos testemunhei muitas coisas, é impressionante. Então Xangô também é uma deidade muito importante. Esse Odo também fala muito de Obatalá, né? Da importância de Obatalá em nossas vidas, da brancura, né? Quando fala que Obatalá é o rei do pano branco, né? Isso é um estímulo para que os nossos pensamentos sejam claros, as nossas ideias sejam claras, né? Para aquilo que sai da nossa boca ser construtivo, ser positivo, para aquilo que sentimos, né, lá no nosso peito seja claro, né, seja branco. Isso está falando, olha, não fica amargurado, não fica guardando negatividades nem coisas pesadas. Bem, então esse é um resumo das deidades que são muito importantes. Agora, vamos falar das euós que esse Odo vem trazendo e falando que todos nós devemos evitar. Esse Odo ensina para nós assim, que nós devemos respeitar o pai e a mãe. Esse Odo está dizendo assim, ó, nenhuma pessoa deve brigar com o pai e com a mãe, né? Esse Odo fala do grande respeito que todos devem ter pelo pai e pela mãe. Esse Odo diz assim, nenhum daqueles que queira obter coisas boas na vida deve ir contra o pai ou contra a mãe. É algo que a gente fala muito no nosso templo, né? A pessoa não respeita o pai e a mãe, ela vai respeitar quem, gente? Então, assim, respeitar o
pai e a mãe, el padre, la madre, é muito importante. Muito importante respeitar o pai e a mãe. Esse Odo, quando fala, deve respeitar o pai e a mãe, quando você é iniciado em Fá, você tem seu babalau, ele é seu pai, né? Então, tem uma mensagem muito grande aí sobre respeitar o nosso babalau. E respeito é diferente de educação. Tem gente que acha que respeito é o bom tratamento, né? Ai, bom dia, boa tarde. Não é sobre isso. Não é sobre ter boa educação. O respeito, ele é algo muito mais profundo, né? O verdadeiro respeito, né? É você sempre ter dentro de si bons sentimentos, né? Ter este amor fraternal, cuidar. Assim é que esse Odo recomenda que todos deem um presente para o seu pai e para a sua mãe. Quem tem pai e mãe vivo, dê um presente para o seu pai, dê um presente para a sua mãe. Não é que você tem que comprar coisas caras, são pequenos gestos, né? Eles são muito importantes, eles são o grande presente, né? Você tem o seu babalau, tem a sua Yaunifá, presenteie eles, não são objetos, né? São demonstrações de afeto, de amor, de carinho, né? Isso, sem dúvida alguma, são presentes que nenhum dinheiro pode comprar. Então, esse Odo diz, cuide do seu pai, cuide da sua mãe. Esse Odo está ensinando para nós das bênçãos que vêm através da nossa ancestralidade. Então, isso é muito importante para a nossa vida. Esse Odo está trazendo uma orientação que nenhum de nós deve ter pressa em nada, né? Você não deve estar apressado para as coisas. Você deve evitar tomar decisões apressadas. Então, não é bom para nenhum de nós, né, que somos ifaístas, tomarmos decisões apressadas, respondermos coisas de imediato, né? Você precisa de tomar decisão importante na vida, um contrato importante, né? Uma decisão importante de vida e até mesmo no dia a dia, no cotidiano, né? Não saia respondendo assim de bate-pronto para ninguém, né? Aprender a ter calma, a ter tranquilidade para tomar boas decisões. Esse Odo fala muito da paciência. Esse Odo aconselha para todo mundo. Nós não devemos brigar nesse ano. Então, em todos os aspectos, né? Seja no nosso aspecto religioso, nos nossos relacionamentos pessoais, os nossos relacionamentos de trabalho, os nossos relacionamentos, né, amorosos, sentimentais, os nossos relacionamentos sacerdotais, os nossos relacionamentos, né, fraternais. Isso tudo está dizendo, não brigue, não brigue. Então, por isso que a paciência e o Ori, outra vez mais, se tornam tão importante, porque você sai brigando com todo mundo, você sai conflituando com todo mundo, isso não é bom para ninguém, isso não é bom para a sua vida. Quando você fica brigando muito, né? Você não cresce, você não prospera, né? Então, não brigar, principalmente para quem é casado, né? Para quem é babalau, quem é onifá, né? Não deve ficar brigando, não deve ter desentendimento. Você fica brigando, fica com desentendimento, você não vai atrair energia boa para a sua vida, não vai atrair coisa boa. Então,
é muito importante não brigar, não ficar discutindo, né? Não ficar brigando principalmente com pai, principalmente com mãe, né? Se você é casado, ficar brigando com o companheiro, com a companheira, não é bom. Evitar brigas, discussões dentro do trabalho, não é bom, não é bom. Então é muito importante manter a calma, manter a paciência, né? Esse Odo, quando fala cuidar muito do Ori, é para nenhum de nós ficarmos loucos, né? A gente não está falando daquele louco que está lá do hospício, né? Quem não se cuida até pode terminar lá no hospício. Mas principalmente, né, quando você fala de uma pessoa louca, é essa pessoa briguenta, a pessoa que está toda hora discutindo com alguém, toda hora é um conflito, toda hora é uma confusão. E Fá está dizendo e orientando nós, sai disso, para com isso, né? Isso não vai levar você a nenhum lugar, né? Então, a paciência, a tranquilidade, a boa estratégia, viver em um ambiente saudável, né? Na sua casa, no trabalho, com as pessoas. Esse Odo fala, vamos confraternizar. Para de ficar vendo o defeito nas pessoas. Tem muita gente, né? Até tem um tipo de perfil psicológico muito interessante, que a gente vê aquelas pessoas que se acham perfeitas e elas veem defeito em todo mundo. E aí elas estão sempre o quê? Discutindo com as pessoas, brigando com as pessoas. E Fá diz, isso não é bom, esse não é o caminho, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso de perfeccionismo, de você se achar bom e os demais não. Ah, não, é que eu tô... E aí você arruma uma justificativa, né? Isso é muito interessante. O briguento, ele arruma justificativa. Então, ele briga com todo mundo, ele discute com todo mundo, ele cria uma desarmonia e ele diz, não, porque fulano é assim, olha só... porque o outro fulano é assim, eu tô brigando por conta disso, se a pessoa fosse de outro jeito eu não tava brigando. Quem tem problema é você. Quem tem problema psíquico-emocional, quem tem problema na cabeça é você que é briguento. E Fá está dizendo, não seja briguento, não seja conflitivo, não fica achando o defeito nas outras pessoas e pensando que você é perfeito. Né? Então, essa recomendação ela é muito importante. Então, ser mais paciente, gerar mais harmonia. Tem muita gente que numa conversa quer ter razão, né? E graças a Ifá, o meu Ori pôde aprender isso nesses anos. Ter razão sempre, para quê? Não, isso é uma besteira, isso é uma bobagem, né? Entre ter razão e você ter paz, é muito melhor você ter paz, ter tranquilidade. Então, Ifá ensina que nós devemos aprender a relevar determinadas coisas, a não levar as coisas de uma forma tão a ferro, sabe? Tão fogo, né? Tão ali. É muito importante, então, ter calma, ter tranquilidade, né? E gerar mais harmonia, gerar fraternidade. Tá bem? Esse Odo Ifá, né? Ele diz que não é bom, né, você pegar a espiga do milho, né? A espiga do milho é la mazorca e tá comendo ali. Não é bom, né? Para evitar perdas, para evitar enfermidades no seu Ori, na sua cabeça, né? Outras formas de comer milho não tem problema, mas essa da espiga não é boa, né? Esse Odo vem trazendo uma recomendação muito importante sobre a importância de cumprirmos ebós, né? Nós, da nossa comunidade, né,
do nosso templo de Fá, da nossa família, nós já tínhamos marcados no dia 23 de junho, um domingo, para termos um Oxê Ifá, né, no nosso templo, reunir todos para louvarmos Ifá. Nós vamos fazer isso, mas no dia 23 nós vamos estar reunidos no nosso templo para cumprirmos todos os ebós que foram prescritos aqui no Odo Mundial. Eu estava conversando com o Babá Arabagubaí agora pela tarde, né? Pedindo para ele, como sempre, maiores esclarecimentos, porque alguns babalaus aqui de Lei Fé nos ensinaram ao longo desses anos, né, que cada um, depois do Odo Mundial, deve sacar o seu próprio Odo. Outros, né, já defendiam essa tese que todo mundo tinha que fazer aquele ebó comunitário e aquele ebó comunitário servia para todo mundo, né? E hoje aqui o Babá nos esclareceu muito bem. Aqueles que são líderes religiosos, aqueles que têm suas casas religiosas, devem reunir os seus filhos religiosos e cumprir os ebós igualmente foram feitos aqui no Oketashi, né, aqui em Lei Fé. Mas isso é a nível geral para a comunidade, no caso desse Odo, né, afastar enfermidades e atrair abundância. Mas que cada um é muito importante individualmente consultar-se e cumprir ebó. Porque, veja, ainda que sejamos uma fraternidade, uma comunidade religiosa, e precisamos nos fortalecer como comunidade, mas cada um é um indivíduo, cada um tem um destino, cada um tem uma cabeça, não é? Então, aquilo que uma cabeça pede não é igual ao que a outra cabeça pede, né? Cada um sofre um tipo de dificuldade, cada um precisa de um avanço diferente do outro. Então, nós estaremos reunidos no dia 23 de junho, no nosso templo no Brasil, né, que é o Templo Aurani Brasil, em Sorocaba. Nós vamos estar cumprindo esses ebós, né, de forma geral. Todos da família estão convidados a estarem presentes e cumprir ebó. Mas eu, desde quando eu chegar agora aqui no Brasil, que eu chego no dia 13 de junho, eu no 14 já começo a consultar para todo mundo. Tem gente que até pensa e fala assim, Babá, mas nós não consultamos em janeiro, né? Nós já fizemos ebó. Gente, eu vou sempre dou isso como exemplo. Tem pessoa que parece que não entende a importância de você nutrir a sua espiritualidade. Eu faço uma pergunta para vocês. Todo mundo, né, almoçou ontem. Todo mundo jantou ontem. Isso, então, você não almoçou hoje? Não precisa de comer? Você não precisa de almoçar hoje? Não precisa de jantar? Só porque você almoçou ontem? Você pôs gasolina no carro lá em janeiro e está com o mesmo tanque de gasolina? Então, por que você entende facilmente que depois que você comprou gasolina para pôr no carro, ou que você foi no supermercado e você teve que gastar dinheiro, não foi? E por que para ebó não? Né? Então, a gente vê como o ser humano, muitas vezes, ele é tão egoísta, como ele, muitas vezes, ele prioriza tanto a materialidade ele consegue entender como uma necessidade existencial, como uma necessidade de vida, e ele não consegue compreender que é bom que se consultar, né, e de se alimentar espiritualmente é tão importante para o avanço, para o desenvolvimento. Então,
A vida toda, depois do Odo Mundial, nós sempre consultamos Ifá para todo mundo. Esse é um momento muito importante. Agora nós estamos aqui no meio do ano, para a gente seguir bem, chegar até o final do ano exitoso, vitorioso, tendo crescido. Aí você vê aquelas pessoas com um pensamento materialista, matemático, né? E que fala, ai não, mas eu já fiz ebó, vou ter que gastar de novo, vou ter que fazer ebó. Ele gasta com tudo, né? No shopping, no mercado, no posto de gasolina, paga a conta, mas para ebó não. Aí a gente vê esse tipo de gente daqui mais uns meses falando, ai, é que eu tô desanimado, ai, porque as coisas não estão funcionando para mim, ai, porque as coisas estão difíceis. Daí ele não entende que no final essa matemática não foi favorável, né? Ele acha que ele vai ter que gastar um pouquinho mais agora, mas ele não consegue ver a matemática de quanto que ele perde ao longo dos meses. Termina sendo infinitamente maior. Eu já dei um exemplo aqui, para todos os meus filhos já contei essa história, e eu sempre repito ela e gosto de compartilhar ela com todo mundo. Eu já tive situações na minha vida no passado muito difíceis. Eu ainda lembro uma situação e vou compartilhar aqui com vocês. Eu fui pai muito novo, tinha 18 anos de idade, né? E não sei nem quando foi isso na minha vida, mas eu tinha muito pouco dinheiro. Eu acho que eu tinha o dinheiro assim, muito pouco. Abri meu armário, devia ter lá um dedo na lata de óleo, um pouquinho de sal, uma cabeça de alho, né? Pouquinho de farinha, meio pacote de macarrão. Era uma situação difícil. E eu me consultei e foi dito que eu tinha que dar um cabrito para Exu. E o dinheiro que eu tinha dava para um cabrito. Hoje no Brasil um cabrito é o quê, né, gente? R$400 mais ou menos. Pelo menos em São Paulo é, né? Você não consegue alimentar uma família com isso. Você consegue comprar algumas coisas no mercado ali. Uma pessoa normal faz o quê? Pega, fala, vou lá no mercado, vou lá comprar. Eu não. Eu sigo essa religião desde quando eu era criança. Fui lá e comprei um cabrito. Eu falei, pelo menos eu vou ter carne de cabrito aí para mim comer uns 3, 4 dias. Vamos ver o que vai acontecer. Algum milagre vai acontecer. O céu vai interceder por mim. E foi justamente assim. E foi o que eu fiz. Fui lá, comprei o cabrito. Fui fazer meu ebó, né? E antes desses 3 dias, as coisas começaram a acontecer. E comecei a receber pagamentos, e logo consegui pagar minhas contas, e pagar aluguel, e fazer supermercado para a família. Então, assim, nós escolhemos todos os dias aonde estão as nossas prioridades, né? Você pode ter essa visão materialista, né? Dificuldades todos nós temos, o custo de vida não é fácil, não é barato para ninguém, mas são propósitos, são escolhas. Para mim e para tantos que seguem, a gente vê como isso, né, traz para a nossa vida avanço, né? Aí você tem gente que, né, não entende a mensagem do Odo, né, quando foi lá consultado, divinado para o milho, né, quando foi divinado para o louco, uma pessoa fala, eu não vou fazer ebó. Aí depois ela vai gastar lá na consulta do médico. Depois ela vai gastar comprando medicamento lá na farmácia. E pondo gasolina no carro para te levar até a farmácia. Então veja, são prioridades, são o seu entendimento. Então o Ifá está dizendo para nós, né? E nos orientando. Evite as perdas. O milho, ele não ouviu as palavras de Ifá quando veio para o mundo. Ele não fez ebó. Ele perdeu os filhos, né?
Olokun consultou Ifá e fez Ebó, e ela é grandiosa, ela é a deusa do oceano. Então, meus queridos filhos, amigos que estão aqui presentes, né? É uma questão de escolha, e a escolha está sempre na nossa mão, né? Há muitos versos de Ifá que diz assim, né? É bonissacalê, é bonissacalê, é bonissicé. E acaba aí. Tá dizendo, ele escutou, mas ele não fez caso, né? São aqueles que recebem os conselhos, mas não cumprem, eles desconsideram. E tem é bonissacalê, é bonissicé, o bebô rubó. Eu ouvi os conselhos de Fá, eu cumpri ebó. As bênçãos do céu se manifestaram na minha vida. Então, é justamente sobre isso, né? Você escuta o conselho, não cumpre. No outro dia, sai brigando, sai discutindo, né? Não respeita o pai, não respeita a mãe. Chega lá no trabalho discutindo. E nós, quem estava aqui ontem, viu que além dos raios, dos trovões, da tempestade que caiu logo quando terminou de ser recitado o Odo, de uma confusão, de uma briga que começou justamente ali nas intermediações do Oketashi, as pessoas doidas brigando. Então você vê a manifestação viva, né? Uma pessoa que está com a cabeça desorientada, né? Ela ouve todos os conselhos, sai brigando, sai discutindo, não vai se consultar, não participa ativamente do Ebé Ifá. Ela acha, estou iniciado, tem o potinho do meu Ifá, não é nem o Adierê Ifá, é um potinho. Tem o meu potinho do Ifá aqui, de vez em quando eu olho para ele, falo alguma coisa e a pessoa se engana. Ela acha que isso é, fui iniciado. Não, não é. Você está iniciado, você tem que entender que tem um DNA espiritual, um DNA familiar. E você pratica e exercita Ifá em sua vida em comunidade. É desse jeito que funciona, não é de outro. Você até pode falar, babá, aquele dia eu não pude ir. Aquela ocasião eu tinha um compromisso, tinha alguma coisa importante, não pôde ir. Agora, se você não apareceu no seu templo de Ifá desde o começo do ano, alguma coisa está errado com você, né? Você não consegue comparecer em nada, não consegue participar de nada, você não está vivendo Ifá, você só foi iniciado, mas você não está tendo uma responsabilidade, né? Então, esta manutenção, esta convivência, esta vivência é o que faz a total diferença. E são os esforços, são os sacrifícios, né? O nosso pessoal que está aqui junto com a gente vê como aqui é difícil, como é sacrificante, quantos perigos a gente se expõe, né? Como tudo é muito gasto, e não é porque a gente é rico, é porque a gente opta, é porque a gente faz escolhas, né? A gente pode falar, eu podia ir lá no shopping, sair para restaurante, comprar roupa. Você escolhe, fala, não, eu vou investir no meu sagrado, eu vou investir na minha espiritualidade. E a gente vê essas diferenças na nossa vida. Para nós que realmente cremos no sagrado, cremos em Ifá. Pessoal, vou tomar um gole do meu café, tá bom? Então, essas mensagens, elas são muito importantes. Dia 14 de junho, nós já começamos as consultas no nosso templo. Quem não se agendou, agende-se. Dia 23, vamos reunir todos para cumprir o ebó
coletivo, né? E conforme as pessoas forem se consultando, nós vamos então cumprindo, agendando e cumprindo os ebós de cada um, tá bom? La gente que vai em México, mis hijos que vão em México, muy importante, igualmente consultarse, cumplir ebó, pero estaremos reunidos en agosto. Entonces, aguántense, espérense, porque en IFA nada es apresurado e todo bem, e vamos cumprir personalmente allá, tá bem? Pessoal, então, boa noite para vocês, muitas bênçãos, né? E sigam esses conselhos de Fá, porque é eles que vão fazer a total diferença na vida de vocês. Cuide muito do seu ori, muito da sua cabeça, né? Desenvolva a paciência, a calma, a tranquilidade, não tomar, né, ações rápidas, não precisar de ficar respondendo às pessoas, ter uma resposta pronta para todo mundo na hora, né? E desenvolver a autoconfiança, confiar, acreditar no seu propósito. Então, os que ouvem os conselhos vão evitar ter perdas na vida, como milho, e vão desenvolver abundância, um propósito grandioso, como foi dito para Olokun. Ela sim ouviu os conselhos de Fá e cumpriu ebós. Quero agradecer aqui muito ao Arabag Bahia, que dá sempre todo o suporte para nós que estamos aqui, né? Para gente que vive no Brasil, aqui é muito difícil, muito diferente, né? Quero agradecer muito ao meu babalao, Babai Fateju, que me colocou nesse caminho, né? Que me iniciou. Sem ele, sem dúvida alguma, nada disso seria possível. Sou eternamente grato. Serei eternamente grato. E gratidão não é uma palavra. Gratidão é diferente de obrigado. Elas são ações diárias. Então, eu tenho minha gratidão profunda. Sempre vou respeitar, zelar e elevar o nome dele, porque a ele eu tenho todo respeito, né, admiração, e devo muito, mas muito mesmo, a ele que me iniciou, que me colocou nesse caminho. E quero agradecer aos meus ancestrais por ter tido bom pai, que vive no céu, boa mãe, boa família, né? Agradecer também aqui Babá Uribemi, grande companheiro, amigo que está nessa jornada aqui na África, ao Babai Fadari, que está aqui com a gente, segundo ano dele aqui em Leifé, e agradecer a minha esposa, a minha companheira, que está sempre do meu lado, me apoiando em tudo, né? Que lutou a vida toda do meu lado e me ajudou muito a chegar até aqui. Me ajudou muito, além desse muito, né? E é muito certo quando dizem que por trás de um grande homem tem uma grande mulher, e é verdade mesmo, né? Então tenho muito para agradecer. Agradecer também aos meus filhos carnais que estão aí no Brasil, né? Agradecer muito ao meu filho Babai Fabemika, que além de babalao, de grande ser humano, grande pessoa, está ajudando também a cuidar, né, dos irmãos menores que estão lá. Então, agradecer a todos, né? Então, eu deixo um grande beijo para vocês, muitas bênçãos, e esse vai ser um ano muito bom. Vai ser um ano para a gente curar, né, doenças psicoemocionais, e vai ser um ano para a gente crescer, para a gente se tornar tão grandioso como o Olokun. Esse Odo está falando de muita abundância. Aquele que tem fé
aquele que faz boas escolhas, faz sacrifício, vai ter grandiosidade. Nós estamos muito felizes com esse Odo Ifá. É um Odo Ifá muito bom. Muitas bênçãos virão para todos nós ifaístas no mundo. Agora, vocês vão ver, hein? Muita gente por aí brigando, esses líderes mundiais perdendo a cabeça, né? A gente vai ver lá o chinês lá da Coreia do Norte ficando mais doido, a gente vai ver o Putin ficando mais puto, a gente vai ficar vendo essas pessoas perdendo a cabeça por aí. Então, não seja um maluco, não seja um doido, né? Siga Ifá, cultue o seu ori, né? Mas a gente vai ver muita gente ficando doida por aí, muita gente se perdendo por aí, né? Então, Aboru Aboye, um beijo, um abraço para todos, muitas bênçãos. Eu me despeço por aqui. Até o nosso próximo bate-papo. E nos seguintes dias a gente vai estar compartilhando ainda com vocês novidades, curiosidades aqui de Lei e Fé, tá bom? Muito obrigado, boa noite para vocês. Tchau, tchau. Eu vou pedir aqui um auxílio para o meu grande consultor tecnológico. Só um minuto. Mas, Benfadari, como que eu não perco esse vídeo aqui, mano? Se eu apertar no X,